Olá, você que nos acompanha nas nossas terças-feiras, as devocionais aqui no Instagram. A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa noite. Graças a Deus por este momento em que nós temos para parar um pouco com as nossas atividades e meditar na palavra do Senhor. Nós vamos orar, agradecer a Deus por este tempo tão precioso e logo em seguida meditar em mais um texto do Não Temas. Senhor amado, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado, Pai, por este momento, por este recurso que nós temos, ó Deus, para que assim possamos também transmitir a outros a palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que nos ouvem. Abençoa, Senhor, aqueles que em algum momento ouvirão, ó Deus, esta meditação. E que assim, ó Deus, o Senhor mesmo faça a obra no coração de cada um. Porque sabemos, ó Deus, que o homem pode somente falar aos ouvidos, mas é o Senhor quem trabalha nos corações. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, essa submissão à palavra e também, ó Deus, a compreensão de, sendo fiel às Escrituras, crer pela fé de que Tu farás o que é necessário, Tu farás o que lhe apraz, a palavra fará o que o Senhor assim desejar na vida de cada um, assim como Isaías nos ensina. Por isso, ó Deus, nós descansamos no poder da Tua palavra e confiamos de que o Senhor aplicará nos corações de cada um. Em nome de Cristo Jesus, muito obrigado por esta noite. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Nós vimos a semana passada um texto aqui de Deuteronômio, capítulo 1, o versículo, se não me engano, o versículo de número 27 ou algo assim, não me lembro agora. Versículo 29, não vos espanteis nem os temais. Aqui no versículo 29. Antes, porém, houve um texto que Moisés também disse sobre o não temer. O versículo de número 17. Nós queremos voltar nele aqui para esta explicação de hoje e assim poder aproveitar os textos da palavra do Senhor em várias circunstâncias em que esta frase, não temas, ou não temerei, não temais, enfim, as várias formas que aparecem na palavra. Vejamos então o que a palavra nos ensina, em que circunstâncias estes temores aparecem, e assim então a sermos trabalhados por Deus para que esses temores não nos alcancem, ou quando vierem, nós precisamos confiar no Senhor para assim também sermos libertos destes temores. O texto de hoje então se encontra no versículo 17 de Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio 1, 17 diz: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Moisés está lembrando aqui de um momento, lá em Êxodo 18, onde o povo era tão numeroso e tinha tantas questões para serem orientadas e corrigidas, instruídas, aconselhadas, e só havia Moisés ali para auxiliar o povo. Então Moisés naquele momento está lembrando agora esta nação, ou esta geração que está ali nas portas da terra de Canaã, se preparando para entrar, lembrando daquele momento em que isso aconteceu. Então ele diz no versículo 9, para a gente contextualizar aqui e entender quem fala, para quem se fala e por que esse não temer a face de ninguém.
em que contexto nós precisamos aplicar isso para a nossa vida. Então, lembrando aí, versículo 9, nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. Moisés está lembrando daquele momento em que ele estava vendo o peso que era de conduzir o povo, 2 milhões e um pouco mais de pessoas ali que saíram do Egito, e Moisés liderando, e eles deram aquela parada e o povo fazia fila para consultar Moisés sobre as suas causas, sobre as suas questões. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor, Deus dos vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numeroso do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Veja que Moisés está aqui lembrando o povo de como aquele tempo foi um tempo difícil, como ele sozinho suportaria, olha, como Moisés coloca, o peso, a carga e a contenda. Vocês tinham tantas situações, tantas questões para serem resolvidas e eu sozinho não ia dar conta. Tomai-vos, então, naquele momento, ele teve a ajuda do seu sogro, que ali, então, deu essa instrução, essa orientação a Moisés naquele momento, e assim ele fez. Olha aí o versículo de número 13, então, ele usa aquele conselho e colocou ele em prática. Tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Muito boa esta ideia, esta decisão. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Então Moisés está naquele momento, ele instruiu estes que foram escolhidos, entre chefes de 100, milhares de 100, de 50, de 10, esses homens foram escolhidos para conduzir ou aconselhar ou instruir o povo nas suas causas, nas suas dificuldades, em algumas questões pessoais, particulares, ou intrigas de relacionamento, ou questões civis, enfim, qualquer situação era levada então para estes homens que foram escolhidos por Moisés para assim fazê-lo. E aquilo que eles não conseguissem resolver, que fossem causas mais graves, então eles deveriam levar até Moisés. Foi o que ele disse aí no final do versículo 17, né? Porém, a causa que for demasiadamente difícil, farei vir a mim e eu a ouvirei. Então, tinha os homens, o povo de Israel com os seus problemas, as suas dificuldades. Moisés, tem lá um litígio lá, o cara pegou a minha cabrita, né, e levou com ele. O que eu faço? E aí, o outro lá bateu com o machado no meu pé. Né, e agora? O que faz? Né, então, qualquer causa era levada para Moisés naquele momento, e Moisés ali sozinho não ia dar conta, então coloca esses homens, escolhe homens entre as tribos de Israel em vários grupos diferentes, para que estes homens então resolvam as causas pequenas e as causas mais graves levassem para Moisés. Para estes homens escolhidos, Moisés vai dizer então, versículo 17, não sereis parciais no juízo. Nós ouvimos tanto dessa palavra
nesses últimos anos, né, de parcialidade ou imparcialidade, né, no caso lá do juiz Moro, né, e também nas questões que ele estava envolvido ali, que voltou o processo porque ele tinha sido parcial, né? Então aqui Moisés está dizendo para esses juízes que foram escolhidos no meio do povo: não sereis parciais no juízo. Em outras palavras, seja imparcial, né? O que é ser parcial? Né? O que é ser imparcial ou não ser parcial no juízo? É não tender nem para o lado e nem para o outro. Vamos pensar aí num litígio entre pessoas, né? Um relacionamento entre, vamos colocar uma situação, marido e mulher. Eles têm lá uma questão grave para ser resolvida, e aí o ser imparcial ele não deveria nem tender para um lado e nem para o outro, mas ouvir os dois lados e na sua imparcialidade então julgar sem ser favorável ao outro, como a gente vê, por exemplo, em algumas circunstâncias em que, por exemplo, o juiz é amigo de alguma pessoa que está ali com um processo nas costas. E aí o juiz, então, dá ganho de causa porque é um amigo. Ali houve uma parcialidade, ele foi parcial, ele não foi imparcial no seu juízo, mas ele foi parcial por quê? Porque a pessoa era seu amigo. Então é disso que Moisés está falando aqui. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. O pequeno e o grande que Moisés está colocando aqui para aqueles juízes é as pessoas de classes sociais diferentes. Não é pessoas de estaturas diferentes. Né? Não é a pessoa pequena de 1,50 m com a pessoa de 1,80 m. Não. Aqui o pequeno e o grande é pessoas simples, humildes do povo. Pessoas sem muito recurso e pessoas que tinham muitos recursos, pessoas ricas, poderosas, né? Pessoas que tinham muito gado naquela época. E aqui ouvireis tanto um como o outro. Ou seja, deveria se ouvir, e a imparcialidade nos faz ter um ouvido tanto para um como para outro. Né? E aí vem então a mensagem de Moisés sobre a questão do temor. Os juízes deveriam ouvir os dois lados e não temer a face de ninguém. Não temer a face de ninguém. Aqui Moisés está dando aqui a instrução para esses juízes, então, que no seu juízo, na sua colocação, no seu momento de julgar as causas, ali para o povo de Israel, eles não deveriam ser parciais, eles deveriam ouvir a todos e agora eles deveriam não temer a ninguém. Ouvir os dois lados, não ser parcial com ninguém e também não temer ninguém. E aí entra uma questão que permeia as nossas vidas até o dia de hoje, que a gente vê ao longo de toda a Bíblia vários exemplos nesse sentido. Quando Deus coloca algumas pessoas para liderar outras, né, o que nós temos visto nos dias de hoje são pessoas que, por causa do temor, com medo do que essas pessoas podem fazer, então elas medem as palavras que vão dizer, seja num aconselhamento, seja numa instrução, seja numa orientação, seja num ensino, por exemplo, numa escola dominical, seja numa pregação à noite. Às vezes nós vamos encontrar, infelizmente, líderes que vão medir suas palavras quando deveriam falar a verdade, quando deveriam exortar e advertir com veemência, com autoridade que Deus nos dá. As pessoas ficam até receosas de falar de certos assuntos, de certas coisas, porque a pessoa está lá. Então, eu não vou falar sobre isso. E Moisés está dizendo aqui, não tema
a face de ninguém. Não tema a face de ninguém. Por que não temer? O próprio Moisés deixa aqui claro para esses juízes. Porque o juízo é de Deus. Porque o juízo é de Deus. Nesse sentido, nós temos alguns exemplos da palavra que eu quero trazer aqui para os irmãos lembrarem muito bem disso, né? De como os homens de Deus, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que realmente cumpriram este não temer a face de ninguém, eles levaram a sério isso no seu chamado e cumprindo a vontade de Deus, sofreram, é claro, porque estes homens que foram atingidos pelas palavras destes homens de Deus não gostaram do que ouviram, mas a palavra de Moisés foi a palavra de Deus para os homens de Deus, os homens escolhidos de Deus. Não tema a face de ninguém. E nós, às vezes, temos medo, né? Vamos pensar na nossa vida, antes de olhar para alguns exemplos bíblicos, né? A gente podia lembrar aqui quantas vezes a gente tem medo, às vezes, do vizinho mal encarado, né? Do vizinho nervoso, daquele vizinho brigão, e a gente, às vezes, até evita conversar ou ter ali um relacionamento, dizer até bom dia quando encontra com ele, porque sabe que ele é estourado. Às vezes falar alguma coisa você pode acabar, né, recebendo, né, algo que você não gostaria, né, um xingamento, alguma coisa assim. A gente não precisa temer a face de homens. E quando a gente está, por exemplo, quando acontece algo em que nós somos levados à frente de um juiz, ou que nós temos que estar diante de autoridades, polícia, prefeitos, vereadores, ou até mesmo outras pessoas que são superiores, né? Já vivi situações em empresas que alguns funcionários tinham medo de se encontrar com o gerente da fábrica, com o diretor, com o dono da fábrica. Quando sabia que eles estavam ali fazendo visitas de rotina, a pessoa já ficava tremendo de medo. Por que você está assim? Né? O dono está aí hoje. E a pessoa já ficava toda preocupada, né? E o que vai acontecer? Não precisa temer a face de ninguém. Quando estamos cumprindo a nossa parte, não precisamos temer a face de ninguém. E quantas vezes a gente tem medo do próprio homem, de um semelhante igual a nós? Nós temos medo. Alguns exemplos para você lembrar. Quando nós vemos ali a vida de Saul, né? Naquele momento, em 1 Samuel, capítulo 15, Samuel, mesmo sabendo que Saul era rei de Israel, ele lembrou disso, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, e chegou para Saul e falou: Saul, importa obedecer a Deus, é melhor obedecer do que sacrificar, porque Saul tinha negligenciado a palavra de Deus e tinha deixado os bois e ovelhas ali para sacrifício, para o holocausto, quando Deus tinha falado para matar tudo. E Samuel não pensou duas vezes, falou direto com o rei, falou: rei, Saul, você deveria ter obedecido a palavra de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar, e por causa disso Deus vai tirar o reino de você. Saul ficou todo desesperado naquela hora, pegou na barra de Samuel, mas Samuel não teve medo de Saul. Samuel não teve medo de Saul exatamente porque lembrou dessas palavras: não temerei a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. É ele que fez coisa errada, não fui eu. O próprio Samuel também diante do próprio povo, ali em 1 Samuel capítulo 12, quando
o povo rejeitou Samuel no capítulo 8. Depois Samuel chega diante do povo e fala: o que eu fiz para vocês? Eu tenho consciência de que eu não fiz nada de errado, e se eu fiz alguma coisa eu vou restituir para vocês. E o povo falou: você não fez nada, Samuel. Você foi um juiz, você foi um homem íntegro, você foi fiel. E o povo reconheceu. E Samuel, mesmo com o reconhecimento do povo, Samuel falou: pois é, agora eu vou falar para vocês o erro que vocês cometeram de ter pedido um rei. E ele pediu um sinal para Deus, e naquela hora o sinal veio, e o povo então ficou desesperado, com medo, e falou para Samuel: Samuel, ora por nós, intercede por nós. Porque a gente foi louco. Nós somos loucos em pedir um rei. Samuel não teve medo do povo. Samuel não temeu a face do povo, porque o juízo era de Deus. Quando nós olhamos também para Micaías, ali em 1 Reis, capítulo 20 ou 22, né? Acabe está junto com o rei Josafá ali, e Josafá pede então para trazer um profeta de Deus, porque os outros profetas tinham falado: não, rei, pode ir, que a vitória é sua. E Josafá então pede: não tem um outro profeta aí para que nós possamos consultar o Senhor? E aí Acabe fala: tem Micaías, mas ele nunca fala o que eu quero ouvir. Ele sempre fala contra, né? E eu não gosto dele. E aí trouxeram Micaías, até o guarda falou para Micaías: olha, os profetas falaram que o rei vai vencer a guerra. E aí Micaías falou para o guarda: eu só vou falar aquilo que Deus mandar. E Micaías chegou diante de Acabe, e Acabe perguntou: Acabe, devemos ir para a guerra? E Micaías falou: vai, né? Debochando, e Acabe entendeu que era um deboche, falou: tá vendo, Josafá, tá vendo, ele só debocha de mim, ele não fala, ele só fala coisas contra mim. E aí Micaías falou a verdade, falou: rei, se você for para a guerra, você não volta vivo, você vai morrer na guerra. E Acabe ficou todo revoltado com aquela palavra, e mandou então prender Micaías, e ainda falou para ele: deixa ele com água e pão, e se até que eu volte. Só que Micaías falou: se você voltar, essa palavra não veio de Deus. Olha a autoridade de Micaías. E que Micaías não temeu Acabe naquele momento, o rei de Israel. E Micaías foi preso, né, ficou preso, mas Acabe foi para a guerra e morreu. Porque uma flecha que alguém lançou, e o texto diz lá que lançou sem olhar quem, né? Lançou aleatoriamente ali, caiu exatamente no meio da armadura de Acabe e o feriu. E ele morreu. Por isso, meu irmão, não precisa temer. Nós não precisamos temer a face de ninguém quando estamos no caminho certo. Nós vemos também o exemplo de Jeremias, que não deixou de falar, mesmo falando a verdade, de que olha, o povo não vai ser vitorioso sobre a Babilônia. A Babilônia vai vir, vai destruir tudo. E até no capítulo 20 de Jeremias, o sacerdote dá um tapa em Jeremias. Jeremias é lançado na cisterna. Jeremias é preso num tronco. Jeremias sofre por falar a verdade da palavra de Deus. Mas os profetas, os sacerdotes, eles não acreditam. Mas Jeremias fala a verdade. Ele não teme a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Toda vez que nós temos a palavra de Deus a nosso favor e que a gente sabe a verdade, não precisa o porquê esconder. Hoje, infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas, porque aquela pessoa tal pode me causar problema, então deixa, eu não vou falar nada, eu não vou exortar, eu não vou dizer a verdade sobre o que ela está fazendo é errado, e aí nós nos eximimos de cumprir a nossa parte. Porém, a palavra de Deus diz: não precisa temer a face de ninguém, seja ele pequeno ou seja ele grande, não precisa temer a face de ninguém. Jesus não temeu nenhum deles.
Os fariseus queriam matar Jesus o tempo todo, pegavam em pedras, os judeus pegavam em pedras e queriam prender Jesus, queriam acabar com Jesus. Jesus em nenhum momento teve medo deles, porque o juízo é de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que o outro está vivendo em pecado, em erro, nós não precisamos ter medo de dizer a verdade. Pelo contrário, precisamos dizer a verdade. Pedro, ali no Sinédrio, em Atos capítulo 5, não temeu as autoridades quando eles falaram para Pedro ficar calado e parar de falar sobre Jesus. Pedro chegou para eles e disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, em João capítulo 12, versículo de número 42, diz assim: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não os confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O temor, ou a falta, ou o eximir-se de falar para alguém, ou exortar, ou advertir alguém, pode ser que existe uma outra causa por trás disso. Por isso, nós precisamos pensar bem o que tem em outro lugar. Nós sabemos, infelizmente, de líderes que, porque a pessoa dá um bom dízimo dentro da igreja, então deixa ela quietinha lá. Ela está vivendo o pecado dela, eu não vou falar nada, porque a gente precisa do dízimo dela. Não é essa a atitude. Não temerei a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Não preciso temer nem pequeno e nem grande. Eu preciso falar a verdade e falar da palavra de Deus. Não preciso temer o homem. Por isso nós também não precisamos temer se estamos corretos e se estamos vendo o pecado diante de nós. Não precisamos temer a face de ninguém. O que pode fazer o homem? A palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz que nós não precisamos temer aqueles que matam o corpo. Nós precisamos temer aquele que tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno, que é Deus. Por isso, meu querido, não tema as pessoas. Não tema o que as pessoas podem fazer. E também não tema quando você tiver que falar a verdade para aqueles que estão vivendo no erro e no pecado. Elas precisam ouvir a verdade e elas precisam se arrepender através da verdade revelada. E se através da verdade revelada elas te odiarem, o juízo é de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, e que o temor aos homens não seja algo que faça você ficar calado diante do pecado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes o nosso coração fica preocupado, incomodado. Nós temos medo das pessoas e às vezes, ó Deus, deixamos de cumprir a Tua vontade, de fazer o que Tu queres, exatamente por medo do que as pessoas farão conosco. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a vencer este medo do outro. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a Tua verdade quando o Senhor nos chamou para exortar uns aos outros, para aconselhar uns aos outros. E que este conselho e que esta exortação seja na verdade, seja na palavra. E assim, ó Deus, aquele que é exortado venha se convencer, venha se arrepender dos seus pecados. Mas se ele se levantar, ó Deus, contra nós, que o Senhor nos ajude a não temer o que eles podem nos fazer, porque nenhum homem pode, ó Deus, atrapalhar aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Ajuda-nos, ó Deus, para que o temor dos homens não venha, ó Deus, a abafar a nossa fé. Em nome de Cristo Jesus, abençoe a todos aqueles, ó Deus, que ficam preocupados com o outro, com o que o outro pode fazer, seja ele pequeno ou grande. Que o juízo da parte do Senhor seja a fidelidade e a confiança que nós temos de que o Senhor, ó Deus, cuidará de nós quando nós cumprimos com fidelidade a palavra do Senhor. Abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor.